Eu vivi isso por muito tempo sem perceber. Eu acreditava que eu estava ali fazendo um monte de coisa, que eu estava me envolvendo com várias atividades, que minha agenda estava cheia, minha lista de tarefas que eu nunca conseguia cumprir. Eu acreditava que isso fazia de mim produtivo. Mas na época eu era uma pessoa inconsciente, eu estava ali com 19, 20 anos, eu estava tentando me destacar, correr ali para mostrar o meu valor, né? Até porque eu não tinha confiança, então não tinha experiência, não tinha confiança. Chegava nas entrevistas para falar, cara, eu tinha que mostrar ali que eu tinha habilidade, eu tinha que correr, tentar dar conta de tudo. Por que eu tô falando isso? Porque coisas que a gente não olha, que a gente não trata, costumam voltar na nossa vida. E recentemente eu peguei esse padrão novamente, agora dentro do meu projeto, atuando aqui no dia a dia, eu peguei exatamente o mesmo padrão. 4 armadilhas que eu consegui identificar que eu cometia erros lá no começo da minha carreira, lá quando eu estava começando como um profissional e que eu também estava cometendo aqui no ano passado. Então por isso que é importante a gente estar de tempos em tempos olhando para aquilo que a gente está fazendo, para aquilo que a gente está escolhendo e fazer aí de tempos em tempos realmente uma análise se você está realmente sendo produtiva, produtivo. E aí ser produtivo não é você se matar de trabalhar, e a gente vai falar sobre isso aqui ao longo desse vídeo. Se você está construindo, está indo em direção àquilo que você quer viver, aquilo que você quer construir, aquilo que você enxerga como sua visão de felicidade, a sua visão de mundo que representa a felicidade. Então, para uns pode ser mais, para outros pode ser menos, para alguns pode ser só uma casinha na praia, uma vida simples. Para outra pessoa, felicidade pode ser ter vários carrões, pode ser ter aí 1 milhão no banco ou mais dinheiro ainda. Então, depende muito de quem é você e do que você quer construir e viver. Só que você precisa entender que tudo que você escolhe também tem consequência. Então, quando você escolhe esse estilo de vida mais abastado, você também vai ter alguns outros problemas. Muita gente não olha para isso, não valoriza isso. Por isso que eu quero conversar com você sobre esses 4 vilões da produtividade, para que você entenda quem é você e comece a construir aquilo que faz sentido para você e não fique perdido aí como eu algumas vezes fiquei. 2 vezes eu identifiquei, pode ser que eu tenha ficado outras vezes aí ao longo da minha vida, e agora eu estou trazendo isso para o consciente, estou compartilhando com você até para que isso fique mais forte e eu não volte a cair nesses erros. O primeiro ponto que eu identifiquei, o primeiro erro aqui, é a falta de prioridades, é aquele famoso piloto automático. E lá no começo da minha carreira, eu falei aqui pra você, né? Eu tinha ali aquele medo, né, de não ser aceito, aquele medo de não saber fazer as coisas, eu não tinha experiência, já foi difícil arrumar um trampo, então eu tinha ali uma falta de prioridade total. Eu fazia tudo, qualquer coisa que as pessoas me pediam, eu corria pra lá e pra cá pra tentar dar conta, eu me sentia mal quando eu não conseguia fazer, e recentemente no meu projeto aconteceu a mesma coisa. Eu estava ali num momento em que eu estava muito desesperado, querendo fazer as coisas acelerar, e eu comecei a fazer um monte de coisa, testar um monte de coisa, coisas que não tinha nada a ver comigo, coisas que eu nem gostava. Por quê? Porque eu tinha ali uma falta de prioridade. Eu não tinha definido, realmente escolhido o que eu queria fazer e aceitado pagar o preço por isso, saca? Por que eu falo que a falta de prioridades ela é o piloto automático? Porque você não percebe muitas vezes que você tem a escolha, que você é o responsável, a responsável por escolher o que você quer construir e viver. São tantas opções, são tantas novidades, todo dia sai alguma coisa nova, alguma possibilidade nova, alguma tecnologia nova, alguma possibilidade nova de ganhar dinheiro, algum negócio novo que você pode abrir, e aí acaba que eu e você fica ali pulando de galho em galho e não tem uma definição de prioridade, não olha para aquilo que a gente realmente gosta. E muitas vezes isso é uma grande fria, faz com que a gente se sinta produtivo quando na verdade a gente está ali muito ocupado. Para você não falar que eu só falo de problema, eu vou falar de solução prática, coisas que eu fiz aqui na minha vida que me ajudaram a definir ali as minhas prioridades, que é, primeiro de tudo, olhar para qual que é a minha prioridade de vida e qual que é a prioridade dentro do meu projeto. Então, o que eu quero viver dentro da minha vida e dentro do meu projeto? Qual que é o estilo de vida? Um estilo mais tranquilo? Eu quero ter um estilo ali de ter muita grana, mas ter muito cliente, muito trabalho. Então, percebe? Aqui na minha visão faz muito mais sentido eu ter um estilo de vida ali meio que médio, trabalhar ali em projetos que faz mais sentido
e não ficar correndo feito um maluco tentando atender um monte de gente para ganhar mais, para ter um dinheiro que muitas vezes eu nem preciso dentro dos planos que eu tenho. Então qual que é a ideia? Você definir prioridades dentro da sua vida, definir prioridades dentro do seu trabalho. Então o que você quer alcançar, o quanto você quer trabalhar dentro da sua vida, quais são as áreas que você vai querer estar presente ali no dia a dia. Também, além disso, você olhar para o seu dia a dia e você definir 3 prioridades para cada um dos seus dias que vão aos poucos ir te levando para essas suas prioridades de vida. Isso me ajudou demais, tanto dentro do meu projeto, que aí eu pensei ali na minha prioridade, no meu objetivo e comecei a colocar prioridades diárias que me levem para lá. Isso também vale para sua vida pessoal, que você pode ali definir a quantidade de tempo que você quer dedicar para determinada atividade, para ficar ali com as pessoas que você ama, e ali você começa a criar uma estratégia para você viver de maneira intencional, para você definir o que é prioridade dentro da sua vida. Com isso eu quero te chamar aqui para avançar comigo para o segundo erro que eu acabei identificando como padrão, tanto lá no começo da minha carreira, quanto agora recentemente aqui no dia a dia do meu projeto, e ele está muito conectado com o erro número 1, que é a má gestão do tempo, que é aquele famoso ladrão invisível de tempo. Eu olho para o meu tempo, olho para o meu dia e eu falo, caramba, cara, eu estou fazendo as coisas tudo certinho, eu estou ali fazendo as coisas que eu tenho me planejado, estou fazendo as coisas que eu estou me propondo, só que o que acontece na prática? Nunca dá tempo de fazer tudo, nunca tenho tempo real para colocar as coisas em prática. Eu faço ali uma lista de tarefas e acaba que no final do dia tinha 10 tarefas ali, eu cumpri 3 e ficou 7, e aí no outro dia tem 14, porque eu também coloquei mais 10, e aí vira um quiprocó danado. Qual que é o lance, né? Se você parar para ser sincero, para olhar de verdade para o seu tempo, para parar e olhar em detalhe, você vai ver que muitas vezes você está perdendo tempo com besteira, eu estou perdendo tempo com besteira, é normal, é natural perder tempo, só que a gente precisa olhar para isso, porque senão, aí vai pro vinagre qualquer projeto, você acaba ali gastando tempo em coisas que não são importantes, que não são prioridades, e aí acaba deixando de fazer aquilo que é realmente o seu objetivo. E aí percebe, se você não tem prioridade, como é que você vai fazer uma boa gestão do tempo para alcançar o seu objetivo? Então tá muito conectado uma coisa com a outra. E aí eu não tô falando que você perde tempo só com besteira. E aí tem muita gente que se engana com isso, né? Acha que perder tempo é só você ficar no TikTok, é só você ficar ali, sei lá, assistindo Netflix. E não, muitas vezes até a gente acredita que tá fazendo ali no trabalho que é melhor, quando na verdade a gente está perdendo tempo. Vou te dar um exemplo prático aqui da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito desse tipo de conteúdo educativo, dessas aulas, desses conteúdos que a gente passa ali, método. Eu gosto muito dessa parte de método, de processo. Então eu estava tentando fazer esse tipo de conteúdo nas redes sociais rápidas, como por exemplo a rede da dancinha lá, a rede lá do Mark. Então você percebe, não ia funcionar. E aí eu estava colocando energia, estava colocando o meu tempo para fazer uma coisa que eu estava acreditando que estava sendo produtivo, quando na verdade isso estava me ocupando, tirando tempo de eu poder fazer conteúdos muito mais legais que poderiam ajudar muito mais pessoas, que é o que eu fiz, por exemplo, agora no meu objetivo de 2025. E aí vou trazer aqui para você uma ideia de solução prática que eu coloquei também para rodar na minha vida, que me ajudou demais, que é começar a criar blocos de tempo. Claro que para isso você primeiro precisa ter ali a sua prioridade, né? Definir o que você vai construir, para onde que você vai avançar, tanto no seu projeto ou na sua carreira, caso você esteja no emprego formal, ou então dentro da sua vida pessoal, o que você quer melhorar. Então você define a sua prioridade e depois você define como que você vai alocar o seu tempo. Você cria blocos de tempo, cria compromissos com você mesmo, para você conquistar aquele objetivo que você deseja. Então é criar um plano e estar consciente em cima desse plano, para no dia a dia você não se perder no meio das maluquices, das redes sociais, das loucuras que aparecem na nossa frente, e a gente acaba se perdendo. E aí eu vou te chamar aqui para avançar junto comigo aqui para o nosso erro 3 que eu identifiquei de padrão, e esse erro ele também está muito ligado com o erro número 1 e com o erro número 2, por quê? Quando você ignora esses erros que eu falei, a falta de prioridade e a má gestão de tempo, você acaba caindo nesse erro número 3 aqui, que é a cultura do burnout, que é aquele ciclo infinito, o trabalho enquanto eles dormem, faça mais, trabalhe mais. E aí o que acontece na prática? Acontece que você começa a trabalhar cada vez mais, ficar maluco, ficar maluca,
para conquistar um resultado financeiro, para conquistar um resultado de crescimento, e você abandona outras áreas que são importantes na sua vida. Áreas como saúde, pessoas que você ama, coisas que você quer se envolver, hobbies que você quer fazer. E o que acontece no longo prazo? Você acaba se tornando uma pessoa fechada, carrancuda, você fica doente, você fica ansioso, fica estressada. Então é um monte de coisa que acaba sendo ocasionada ali por conta de não olhar para as prioridades, de fazer uma má gestão do tempo e de acreditar que para você conquistar aquilo que você quer, você precisa cada vez mais trabalhar mais, fazer mais, correr mais. E eu percebi muito isso no meu dia a dia, na minha rotina. Tanto lá no começo da minha carreira, lá, né, quando eu estava tentando chamar a atenção das pessoas, mostrar que eu era um garoto de 18 anos que era muito bom no que fazia, quanto agora recentemente no meu projeto, no ano passado, quando eu estava ali fazendo cada vez mais, quando eu comecei a fazer, e aí eu não estava tendo resultado, claro, porque tudo no começo demora, leva tempo, você tem a curva de aprendizado, e a gente não tem paciência de esperar essa evolução, esse avanço, então as coisas demoram um pouco no começo, e eu comecei a acreditar que tudo que eu tinha que fazer era fazer mais, fazer, ficar até mais tarde, trabalhar até as 11 horas, acordar às 6 da manhã, e aí percebe, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei exausto, eu não tinha energia, eu estava até desmotivado. Por quê? Porque fazer mais não trouxe resultado para mim. E aí foi quando eu percebi que não adiantava eu correr mais, correr feito um maluco, ficar correndo para lá e para cá, tentando fazer cada vez mais coisa, trabalhar mais, acordar mais cedo, dormir mais tarde. Por quê? Porque na prática isso só estava me arrebentando, não estava dando o resultado que eu estava querendo. Foi aí que eu comecei a ter que aceitar, né? É duro quando a gente não quer olhar para alguma coisa, quando a gente acredita que tá certo, bate o pé e quando a gente vê, a gente toma na tarraqueta. É duro, né, a gente olhar para isso, e eu tive que aceitar a importância do descanso. Eu tive que parar, olhar para isso e falar, cara, é importante eu me energizar, é importante eu fazer coisas que eu gosto, é importante eu estar perto das pessoas que eu amo. Por quê? Porque isso me traz energia, me deixa numa energia melhor, para que eu consiga absorver os conteúdos, para que eu consiga ter uma reflexão melhor e para que eu consiga também compartilhar ideias, compartilhar ali boas estratégias para projetos, compartilhar ali bons planos de ação com a galera que eu tô atuando, dentro dos projetos que eu tô atuando. Foi assim que eu comecei a dar valor para o descanso, e aí eu comecei a criar blocos fixos de tempo, tanto para trabalhar quanto para descansar, e comecei a respeitar muito esses blocos. Então quando eu estou no meu momento de lazer, de descanso, eu não olho, não penso em coisa de trabalho e vice-versa. Então não fico mais naquela maluquice de, putz, estou no meu horário de descanso e estou pensando, nossa, tem um monte de coisa para fazer, tem um projeto, não respondi o fulano, não. Quando eu estou em tempo de descanso, eu estou em tempo de descanso, lazer, de espairecer a mente, tirar as coisas que são de trabalho da cabeça, né? E quando eu estou no meu tempo de trabalho, eu estou muito mais focado ali em resolver as coisas de trabalho. E aí percebe que as coisas vão começar a fluir. Por quê? Porque você está realmente dentro do que é importante, dentro da prioridade, fazendo uma boa gestão do tempo e não se matando de trabalhar, descansando, estando numa boa energia para você poder dar sequência nesse fluxo. Quarto erro eu deixei por último de propósito, porque ele está um pouco mais desconectado dos 3 erros anteriores que a gente falou, e aqui eu estou falando da falta do desenvolvimento contínuo. É aquele ciclo repetitivo, né? Que você acaba que você tem tanta coisa para fazer, você tá tão preso ali nas coisas que acontecem no dia a dia, nas urgências, nos incêndios, no cliente reclamando, na pessoa que está indo lá falar mal, que foi mal atendida, que a pessoa não recebeu o pedido dela, que você acaba desistindo de estudar, de melhorar, de se desenvolver. Acaba que na verdade não é que você desiste, né? Você entra no caos ali do dia a dia, as coisas saem do controle e você não consegue parar para fazer as melhorias. Eu vejo isso muito, eu vi isso tanto lá no começo da minha carreira, eu correndo, né? E aí eu não conseguia melhorar o meu trabalho, eu não conseguia ser uma pessoa mais estratégica. Eu vi isso dentro de empresas, tanto grandes quanto pequenas ali na CLT, onde você fica muito preso ali na operação, no dia a dia ali, em ter que apagar incêndio, e muitas vezes você não consegue fazer as melhorias. E na minha área ali da TI, as melhorias elas são meio que inevitáveis, né? Então, por isso que o profissional de TI costuma sempre trabalhar até mais tarde, porque não dá tempo de fazer tudo. Com isso, com essa loucura, com essa correria do dia a dia, com o passar do tempo, a gente vai cada vez mais se afastando do conhecimento, do estudo, de buscar ali as novidades, as melhorias, as coisas que estão acontecendo dentro da sua área, que estão dentro do seu campo de interesse.
e acaba que a gente fica limitado. A gente não sabe o que está acontecendo, muitas vezes a gente não sabe direito falar sobre a nossa área. Você já deve ter visto aí um monte de gente que você olha para a pessoa se diz especialista, mas muitas vezes ela sabe muito pouco ou não sabe quase nada sobre a área que ela está falando e se diz uma especialista. Então é uma grande loucura você deixar de se desenvolver e nem faz sentido. Por quê? Porque quando é uma coisa que você ama, quando está dentro das suas prioridades e quando faz sentido dentro daquilo que você quer construir e viver, é natural que você queira se envolver com isso diariamente, queira estudar, queira ali saber mais sobre aquele tema, queira conversar com outras pessoas sobre aquilo. Por quê? Porque aquilo é importante para você, aquilo está mudando a sua vida e você está vivendo aquilo, essa é a sua visão de mundo sobre felicidade. A solução prática para esse erro aí de a gente abandonar os estudos, né, de deixar as coisas que a gente tem interesse de lado, muito por conta da loucura, da correria do dia a dia, é você começar a pegar 30 minutos por dia. Foi isso que eu fiz, eu comecei a pegar 30 minutos do meu dia e eu escolhia. Quando eu podia, eu lia algum livro ou então eu assistia algum vídeo no YouTube sobre algum interesse que eu tenho, ou até mesmo eu escutava alguma coisa no metrô, no caminho, quando eu estava indo para o meu trabalho, porque você sabe, né, São Paulo é um caos, o trânsito aqui, meu Deus, você demora 1 hora para ir daqui em qualquer lugar que você vá, então não tem jeito. E aí acabava aproveitando esses tempos para eu ir me desenvolvendo. Quando eu percebi esses 4 vilões, né, quando eu realmente consegui ver, né, por quê? Porque eu já tinha visto lá atrás e aí ficou aquele lance meio de déjà vu, isso me parece um pouco conhecido. Quando eu realmente consegui olhar para isso de forma prática, realmente identificar esse padrão, eu comecei a conseguir mudar. E aí eu consegui entender qual que é o meu objetivo e quais são as ações que vão me ajudar a construir isso. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, por isso que eu quis compartilhar com você. Por quê? Porque talvez você esteja caindo, talvez você esteja com problema em algum desses padrões e a ideia aqui é trazer ferramentas, trazer ideias para te ajudar. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que esse vídeo ajude você. Quis trazer aqui um pouco da minha experiência com aquilo que eu identifiquei ali por meio de padrões e também com os estudos que eu tenho feito aí recentemente. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, compartilha com um amigo, com uma amiga que você sabe que está aí com dificuldade, que está querendo se organizar, que está aí buscando meios de ser mais produtivo. Então compartilha com ele, compartilha com ela. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o meu trabalho, eu sou o Caco, esse é o canal Sou Estrategista. Aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento. Só coisa top para você organizar a sua vida, para você organizar a sua carreira, para você organizar o seu projeto, seu negócio, para você ter ferramentas para você conseguir construir e viver aquilo que você quer. Se você gostou da ideia, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem 5 vídeos aqui falando sobre esses assuntos que eu te falei. Vai ser um prazer trocar com você, vai ser um prazer te receber por aqui. Eu te admiro demais por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!